Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu quero te mostrar como identificar um falso profeta ou uma falsa profetisa. Em tempos em que as informações circulam à velocidade da luz, nós precisamos ter discernimento para fazermos a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é fato e o que é fake. De acordo com a Bíblia, quem acredita em tudo que ouve é ingênuo. Em Provérbios capítulo 14, verso 15, a Bíblia diz: o ingênuo acredita em tudo o que ouve. Mas o que é uma pessoa ingênua? Bom, eu fiz uma pesquisa rápida no Google e achei essa definição aqui na página do Wikipedia. Uma pessoa ingênua é aquela que acredita facilmente nas palavras e ações dos outros, sem suspeitar de segundas intenções. A pessoa ingênua é aquela que acredita facilmente nas palavras e ações dos outros, sem suspeitar de segundas intenções. É o que Provérbios disse. O ingênuo acredita em tudo o que ouve. E se tem uma coisa que nós, discípulos de Jesus, não podemos ser, é ingênuos. A ingenuidade não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ser, sim, puros no nosso pensamento. Nós precisamos ser inocentes no sentido de que eu não sei fazer o mal para outras pessoas. Isso está alinhado com as Escrituras. Mas a ingenuidade, ou seja, acreditar em tudo aquilo que nós ouvimos, isso daí nós não podemos carregar para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele já alertava a igreja desde o primeiro século a respeito da ingenuidade. Preste bem atenção nisso. Desde o primeiro século, os apóstolos já alertavam as igrejas sobre o perigo da ingenuidade. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Em Romanos capítulo 16, verso 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Eu não posso ser ingênuo, você não pode ser ingênuo. Ingenuidade não pode fazer parte da nossa vida. Pureza de coração é uma coisa, ingenuidade é outra coisa. O apóstolo Paulo aqui, em Romanos 16, do 17 ao 18, ele está falando sobre pessoas que, servindo apenas aos seus próprios interesses, usam palavras suaves e bajulações. Para quê? Duas coisas. Primeiro, causar divisões. Ou seja, com palavras suaves e bajulações, essas pessoas conseguem colocar uma pessoa contra a outra. Em segundo lugar, essas palavras suaves e bajulações são usadas para colocar obstáculos ao ensino da palavra. Em outras palavras, com palavras suaves e bajulações, esses indivíduos que são maliciosos vão fazendo com que os irmãos vão retrocedendo na fé. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é apenas uma realidade que era vivida na igreja primitiva. É uma realidade que nós vivemos hoje na igreja atual. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus nos liberta dos cativeiros de Satanás. O conhecimento da palavra de Deus aumenta o nosso discernimento com relação a essas maldades que infelizmente não acontecem só do lado de fora da igreja, mas acontecem também dentro da igreja. E qual é o alvo desses enganadores? Bom, de acordo com a palavra de Deus, o alvo desses enganadores são os corações ingênuos, ou seja, as pessoas
ingênuas. Em outra passagem, o apóstolo Paulo disse, 2 Coríntios 11:4, vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz. Então você percebe que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que estava em Roma, e agora ele escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele fala a mesma coisa. Vocês não podem ser ingênuos. Vocês não podem acreditar em tudo que vocês ouvem. Por quê? Porque as pessoas ingênuas são exatamente as pessoas que são alvo de pessoas e indivíduos usados por Satanás para caírem na armadilha do engano e assim criarem desavenças com outros irmãos e retrocederem na fé. O apóstolo Paulo, ele, na prática, nos mostra a importância do discernimento espiritual, a importância de não sermos ingênuos. Nós precisamos entender isso. Palavras proféticas não me enganam. Você precisa ter isso no seu coração e na sua mente. Palavras proféticas não me enganam. O apóstolo Paulo, ele foi um servo de Cristo Jesus que pregou o evangelho praticamente pelo mundo todo da época. O apóstolo Paulo teve que lidar com muitas adversidades, tanto da natureza quanto das trevas. Em certa ocasião, na região da Macedônia, na cidade de Filipos, Paulo, através do discernimento espiritual, expulsou um espírito maligno que estava usando uma mulher para profetizar coisas boas a respeito dele e dos seus companheiros. Olha isso. Em Atos, capítulo 16, verso 16, a Bíblia diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha só o que essa mulher dizia. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Eu quero destacar aqui mais uma vez as palavras dessa mulher. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Agora eu te faço uma pergunta. O que essa mulher disse era mentira? Não, não era mentira. Mas o espírito por trás daquelas palavras era um espírito mentiroso. Era um espírito enganador. Agora, por que esse espírito enganador falaria as palavras que foram ditas? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Por que esse espírito estava fazendo isso? Bom, a gente pode pensar a respeito de uma pergunta que faça sentido. Qual era a intenção desse espírito maligno? Bom, como era um espírito enganador, a intenção era enganar os apóstolos e toda a cidade, fazendo eles pensarem que o espírito que estava naquela mulher vinha da parte de Deus. E o que aconteceria se eles acreditassem naquele espírito de engano? O que aconteceria se eles acreditassem nas palavras que estavam saindo da boca daquela mulher? Palavras que eram verdadeiras, mas que estavam sendo direcionadas por um espírito de engano. O que aconteceria? Bom, primeiro, aquele espírito continuaria escravizando aquela mulher. Em segundo lugar, a influência daquele espírito enganador iria aumentar na cidade.
já que os que fossem evangelizados por Paulo e seus companheiros também seguiriam as palavras daquela vidente, pensando que ela também tinha o Espírito de Deus. Você consegue perceber a estratégia do maligno através de uma motivação enganadora, falar que Paulo e seus companheiros eram os homens e servos de Deus? É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 16, como nós lemos, que essas pessoas, conduzidas por espíritos enganadores, esses falsos profetas, falsas profetisas, usam palavras suaves e de bajulação. O que essa mulher estava fazendo? Usando palavras de bajulação. Para quê? Para inflar o ego dos apóstolos. Para quê? Para enganá-los. Para que esse espírito continuasse governando aquela mulher e aquela região. Agora surge uma pergunta. Como Paulo viu o espírito enganador por trás daquelas palavras verdadeiras? Bom, em primeiro lugar, através do discernimento espiritual. O Espírito Santo deu a Paulo a capacidade de enxergar além do que os olhos naturais podem ver. Por isso, ele conseguiu ver o espírito de engano por trás daquelas palavras. Em segundo lugar, como um profundo conhecedor das Escrituras, Paulo conhecia as diretrizes bíblicas sobre como identificar um falso profeta ou uma falsa profetisa. Sendo assim, o que nós, discípulos de Jesus Cristo, no século XXI, precisamos fazer são duas coisas. Primeiro, peça ao Espírito Santo que te conceda o dom de discernimento de espíritos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, 8, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro, veja bem, discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. O ponto aqui, dentre os 9 dons do Espírito, um deles se chama discernimento de espíritos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 31, diz, busquem com dedicação os melhores dons. O dom de discernimento de espírito vai te dar a capacidade de perceber o mundo espiritual, tanto o que Deus está fazendo, quanto o que o maligno está armando. A segunda coisa que a gente tem que fazer, a segunda atitude que a gente tem que tomar é observar os conselhos bíblicos para identificação de falsos profetas. Então, vamos lá. De acordo com a palavra de Deus, vamos ver aqui como identificar um falso profeta ou uma falsa profetisa. Como identificar esse espírito de engano que pode falar por meio de uma pessoa. Vamos ver aqui algumas características de um falso profeta ou falsa profetisa. 3 características. Primeiro, sua profecia não se cumpre. Primeira característica de um falso profeta ou de uma falsa profetisa: sua profecia não se cumpre. A Bíblia diz em Deuteronômio 18, 20 e 22, mas o profeta que ousa falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntam a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Como saberemos? Deus diz, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Hoje, na nova aliança, temos que aprender
a sermos guiados pelo Espírito Santo e não por falsa profecia. No Antigo Testamento, o profeta era quem dava direção para a vida das pessoas. Hoje, no Novo Testamento, na era da igreja, o profeta não exerce mais esse papel. Aqueles que nascem de novo têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Ou seja, nós temos como guias para a nossa vida, prioritariamente, a palavra de Deus e o Espírito de Deus que habita em nós. Então hoje, nós que somos filhos de Deus, somos guiados pelo que a palavra de Deus diz e pelo que o Espírito Santo de Deus nos guia. A gente tem que fazer como os crentes de Bereia. Em Atos 17, verso 11, diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Somos guiados prioritariamente pela palavra de Deus. Se o que uma pessoa diz não está alinhado com a palavra de Deus, o que essa pessoa diz não vem de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sendo assim, o que uma pessoa lhe diz por meio de profecia vem para confirmar algo que o Espírito Santo já está ministrando ao seu coração. O que uma pessoa diz para você por meio de uma profecia não vem para dar uma direção para a sua vida, vem para confirmar uma direção que Deus, por intermédio do seu Espírito, já colocou no seu coração. Então, primeira característica de um falso profeta: a sua profecia não se cumpre. Segunda característica: sua profecia se cumpre, mas seu testemunho de vida é duvidoso. Olha isso daqui. Primeira característica de um falso profeta: sua profecia não se cumpre. Segunda característica de um falso profeta ou falsa profetisa: sua profecia se cumpre, mas seu testemunho de vida é duvidoso. A Bíblia diz em Deuteronômio 13, verso 1: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. Veja que não é porque alguém tem uma palavra coerente ou um sonho que faz sentido que você tem que receber para si aquilo que é falado. Um falso profeta ou falsa profetisa não é só quem erra a profecia, mas também quem acerta aquilo que predisse, mas não vive em obediência à palavra de Deus. Essa pessoa é um falso profeta. Essa pessoa é uma falsa profetisa. Então, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que não vive de acordo com os princípios da palavra e acaba sendo instrumento do maligno para afastar os outros dos caminhos do Senhor. O que essas pessoas ensinam são mentiras. Então, mesmo que a pessoa disse: olha, eu tive um sonho com você e o sonho acontecia isso e aquilo outro. Se o que essa pessoa está falando tem coerência, mas a vida que essa pessoa vive não tem coerência com a palavra, não ouça. É um falso profeta. Isaías 9,15 diz: os profetas que ensinam mentiras são como cauda. Um alerta que o Senhor estava dando para o seu povo naquela época sobre profecias mentirosas. Jesus alertou os seus discípulos sobre esses falsos profetas.
Pessoas que têm a face de piedade, mas vivem com máscaras. Por trás o que tem é um caráter maligno. Jesus disse em Mateus 7, verso 20: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Jesus diz que um falso profeta ele é reconhecido pelos seus frutos, ou seja, pela sua vida. Então, não é só pela profecia que ele acerta, mas a sua vida precisa condizer com aquilo que Deus diz na sua palavra. Precisa estar alinhado com aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, como que eu reconheço um falso profeta ou uma falsa profetisa? Primeiro, quando a sua profecia não se cumpre. Segundo, quando a sua profecia se cumpre. O seu sonho se cumpre, mas essa pessoa não vive de acordo com os princípios da palavra. Ou seja, não ouça esse tipo de gente. Em terceiro lugar, terceira característica de um falso profeta ou falsa profetisa: falam pela autoridade de outros nomes, menos o nome de Jesus. A Bíblia diz em Jeremias 2, verso 8: os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo seus deuses inúteis. Mais uma vez, Deus alertando o seu povo contra falsos profetas. Profetas que naquela época profetizavam em nome de outros deuses. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12, verso 3: por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Em outras palavras, a maneira de você saber se uma pessoa fala pelo Espírito de Deus é ouvir o que essa mesma pessoa diz a respeito de Jesus Cristo. Essa pessoa confessa Jesus como seu Senhor. Essa pessoa crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Essa pessoa crê em Jesus como divino, ou seja, como Deus Todo-Poderoso, assim como é o Pai. Preste atenção, porque se ela não tem essa convicção, o que ela diz não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Conhecer essas três características, eu acho que já é o suficiente para que você não caia nas palavras doces, porém venenosas, dos falsos profetas e falsas profetisas. Medite nessas palavras. Reveja o vídeo novamente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva nesse canal. Ative as notificações. Curta esse vídeo para que você continue por dentro de todos os vídeos que forem publicados nessa página. Mas compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas pessoas. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.